Ah, Dave the Diver. A polêmica que o Rael mandou. Você sabia que estão dizendo que não é de uma produtora indie? Não é verdade. Só parece indie. Vou explicar pra vocês. Saiu agora os nomeados pro Game Awards, tá, gente? A gente fez um corte, saiu no canal. Sim. 7 de dezembro vai ser o streaming. Tem aqui os jogos do ano e coisa do tipo. Só que tem duas polêmicas. Uma da qual eu posso falar, a outra que eu só vou indicar porque eu não entendo nada. Que é isso daqui, ó. Se a gente for no melhor jogo independente, Dave the Diver tá aqui. Só que tem um pequeno problema. Dave the Diver, a gente tem gameplay dele no República. Ele não é um jogo indie? Não, ele é um jogo que é feito pra parecer indie. Ele tem tudo de jogo indie. Ele é, na alma, um jogo indie. Mas foi feito por um estúdio que pertence a um grande conglomerado. Aí a gente não sabe também qual o nível de autonomia desse estúdio, né? Ou tanto de financiamento que ele recebe, porque, enfim... A galera do prêmio que tinha que ter feito a curadoria, né? Não quer dizer que você é parte de um conglomerado grande de empresa aí, de empresas grandes, que você vai ter os recursos de um estúdio grande. Mas ele é feito como um jogo indie seria feito, só que ele é feito por uma empresa que, se eu não me engano, é Naxxon. É a empresa do... É Nexon, que é do Maple Story. Maple Story tem outros jogos aqui que eu não conheço. Mas o Maple Story, tipo assim, em termos de MMORPG, é um dos mais antigos, tá? Maple Story deve estar aí, sei lá, mais de 15 anos. Maple Story de 2003. Caramba, 20 anos de jogo. Essa que é a grande questão. A empresa que faz esse jogo é que tá por trás da empresa que faz o Dave the Diver. Então, em teoria, Dave the Diver não era pra ser considerado jogo indie. Mas quando você fala que ele é feito com a característica de um jogo indie, o que você quer dizer? Que ele tem todo estilo, tanto de duração, de estrutura, ele é pixel art, ele tem mecânicas que são repetidas, o jogo indie tem muito desse negócio, tem 2, 3 mecânicas legais, o jogo inteiro é trabalhado em cima delas. Ele tem tudo de um jogo indie. Principalmente pixel art é uma das coisas que mais jogo indie que existem, né? E tem outro problema também, pelo que a galera diz, e aí tá a parte que eu não entendo também, mas vou só mencionar, que tem a categoria melhor coach de esportes. Isso eu não entendo, tá, gente? E aparentemente um deles não atuou como coach nesse último ano. Teria que ter atuado nesse ano, porque o prêmio é desse ano. Aí a galera tá criticando pra caramba. Mas vem cá, curadoria é frágil, né? Porque, tipo... Muito frágil. Não, eles têm um comitê, né? Quem que indica pro comitê? Eu não sei quem indica. Tem um comitê imprensa que vota, tem um comitê que indica. Eu não sei mesmo. Então, assim, isso foi furado, tá? Foi muito furado. Não só isso, a galera criticou outras coisas, né? Mas Dave entra numa área cinza. Não é certo que não pode ser indie. Ele depende do contexto da empresa. Agora aí é uma coisa mais objetiva, certo? Você precisa definir como indie. Ele tem cara de jogo indie, mas o que normalmente define indie é porque é feito por um estúdio independente. Você não é parte de nenhuma grande empresa. O que implica normalmente que você trabalhe com orçamentos menores e também que você tem que ser mais criativo. Porque o que tem que chamar a atenção do seu jogo é outro elemento e não o valor total de produção, porque você não vai ter o dinheiro de um estúdio grande. E tem umas outras críticas que a galera fez também, que aí é a coisa mais subjetiva. Eu nem sei se eu concordo, que é, por exemplo, Resident Evil é um remake. Remake pode ser jogo do ano, porque basicamente tudo do jogo, tipo, boa parte das coisas do jogo, história, gameplay, mesmo com modificações, foram feitos anos antes, né? E a galera falou, aí você coloca um Resident Evil aqui, você não coloca um Final Fantasy XVI. Eu acho, sinceramente, que remake e remaster... Pensando agora, eu mudei minha opinião da última semana que eu vi isso. Talvez remake e remaster não pudessem classificar. Que não é igual o remake de um filme, que você tem que fazer tudo de novo. Muitas vezes os caras estão trabalhando com o código do jogo original. Você tem mudança gráfica, mecânicas, algumas coisas, mas o principal tá lá. A remaster principalmente, remaster aí nem entra, mas remake eu acho já complicado. E também, o que é um jogo indie? Você tem que ter critérios claros, ainda mais para uma, sei lá, se uma mesa diretora, um board que indica esse tipo de coisa, um conselho que escolhe as pessoas que são indicadas, os jogos que são indicados, você tem que ter definição clara do que é cada categoria. E tipo assim, eu vi alguém criticando que esse daqui nem é o principal prêmio de indústria, né? Aqui é um prêmio mais, tipo assim, é um prêmio pop. Porque se você pegar prêmios mais técnicos, você tinha que entrar um treco tipo BAFTA, que dá o prêmio para jogos e tal, que aí seriam prêmios mais de indústria de fato. Esse daqui tem, enfim... Isso é do gosto do consumidor, mais ou menos, do popular, Não, né? É porque esse daqui é o Oscar, é um treco mais cultura pop, sabe qual é? É tipo... E eu tenho que falar uma coisa que eu falei da última vez, que eu não achava que Zelda Tears of the Kingdom merecia ser indicado para jogo do ano. Mas aí mudou de ideia porque terminou o jogo. Não, eu mantive. O final é sensacional. Não é um jogo ruim, é um jogo bom, só que não é jogo do ano. A quantidade de material reciclado... Não, mas nem indicado?
Não, pra jogo do ano, não. Sério? Não, pra Sindicada, porque você tem que ter a chance de ganhar. A quantidade de material reciclado do Breath of the Wild, pra mim, é inadmissível pra um jogo, tipo, ser considerado um jogo original pra ser indicado. É um Breath of the Wild com uma DLC muito grande. E outra coisa, o problema que eu tive. A história principal, tirando o final, não é boa. Você tem que visitar cada domínio de novo, você tem o deserto, você tem o da pedra, o da água e coisa tipo fogo e tal. Fogo e pedra, né? Cada domínio que você visita tem muitas coisas repetidas e a história de cada parte não é boa. Porque você vai de novo no lugar que vai te levar a um templo. Os templos, o design não são bons, principalmente o Templo do Fogo é muito ruim. Você pode pular o tempo inteiro, usando as mecânicas do jogo de voar e bababá e coisa do tipo. Parece que o templo foi feito antes deles definirem as mecânicas do jogo. E a performance dentro do Templo do Fogo é horrível também, a performance do jogo. E sempre no final de cada templo é a mesma cutscene que roda, que é absurdo. Então, assim, o momento final, quando você vai enfrentar o Ganon, é bom. Eu joguei com a Nilce agora, de fato, aquilo lá é bem feito. Só que todo o jogo pra você chegar lá não é tão interessante. E as atividades secundárias não são boas. É tudo, pegue 4 disso, pegue 10 daquilo. Maçante. O jogo virou tipo assim, pegaram Assassin's Creed e colaram em cima do Zelda. Um monte de coletânea, de colecionável, né? Aí é um absurdo assim, você tem que ir na Sky Island pra achar os baús que tem um mapa que vão te indicar onde vai ter uma peça de armadura no subterrâneo. Aí é tudo coletar coisa. Eu acho que o jogo é bom. Ele tem muito mais coisa pra fazer que o Breath of the Wild, que era uma das principais críticas do Breath of the Wild. Só que o Breath of the Wild tinha novidade do mapa e da exploração. Coisa que não tem tanto nesse jogo, porque mudaram coisas no mapa principal, mudaram, mas você já foi em todos os lugares. Você sabe o que tem em cada coisa. E muito das coisas extras são muito repetidas. As cavernas são todas muito parecidas. E, tipo assim, o subsolo, que era pra ser a grande coisa nova, que é tipo um submundo e coisa do tipo, é basicamente um copia e cola de várias estruturas. Não tem nada novo. Você pode andar, é basicamente a mesma coisa. Então eu acho que não merece. Não merece. A galera vem me questionar. Porque você jogou o final ali que é emocionante, falando, é o melhor jogo do mundo. Mas não é. Pra você chegar ali, as coisas que você faz não são interessantes. Pode ter uma ou outra que seja legal, mas tipo assim, 90% eu parei de fazer. No Tears of the Kingdom, toda vez que eu vi uma coisa, eu via um shrine, eu tinha que fazer. Eu vi não sei o que, eu queria explorar. Ó, o que é aquilo ali, vou subir pra ver. Nesse, tipo assim, eu comecei... Mesmo, né? Teve uma hora que eu comecei a usar o shrine só pra marcar, pra poder ter teletransporte. Eu só ia, marcava e não resolvia. Pra você poder teletransportar pra lá. Então, tipo assim, não é, gente. Não é, pra mim não é candidato a jogo do ano de jeito nenhum. Pronto, falei, é verdade, desculpa. O povo Leão deve ter criado muita expectativa e se arrependeu. Basicamente, sempre rola, Eu terminei o jogo, terminei agora, joguei o jogo inteiro, fechei, tá? Não fiz 10% das coisas que tem pra fazer no jogo. E olha que, tipo assim, eu quase 100%, e só falta, tipo assim, pegar, acho que 2 Shrine e umas Korok Seed lá no Breath of the Wild pra eu completar tudo. Eu fiz o que dá pra fazer. Nesse, eu não tive vontade. Não, eu posso comentar uma coisa que eu sei que vão falar, tá? E Spider-Man 2? Spider-Man 2, eu posso ter a mesma crítica. Só que Spider-Man 2 eu acho que tem um mitigador, que é o seguinte. A exploração do mapa, apesar de ser um elemento importante, não é um ponto de interesse tão central no jogo quanto é pro Zelda. Na verdade, Nova York é basicamente um palco onde você tá andando pra encontrar algumas coisas de vez em quando em topo de prédio. E não só isso, o Spider-Man, eles adicionaram uma quantidade considerável de mapa novo e revisaram muito do mapa de Nova York, tá? Eles refizeram muita coisa. Na verdade, várias coisas foram refeitas e principalmente em termos de como que a cidade é representada em termos gráficos, teve um overhaul muito grande. Porque o jogo inteiro funciona com Ray Tracing em todos os modos, nos 2 modos. A apresentação da cidade mudou bastante. Embora tenha elementos que de fato são reciclados. Só que ali, a principal coisa do Spider-Man é a história. A exploração não é tão importante. Zelda, a exploração é extremamente importante. Contanto que tem pontos de história que são feitos para te levar a lugares distintos do mapa. Quando você tem esse jogo que tem exploração como algo tão central, você ter essa repetição do mapa, de fato, é um problema maior. Mas não vou dizer que o Spider-Man não tem esse problema também. Mas eu acho que o Spider-Man tem elementos, principalmente em termos de história, que justificam uma indicação para ele para jogo do ano. Não só de história, mas também em termos de apresentação gráfica. Que o que eles fizeram ali, eles fizeram mágica. Se você vê
os truques que eles usaram para poder ter Ray Tracing em todas as qualidades, para ter o prédio não só tem reflexo na janela dele, mas ele consegue mostrar reflexo da janela que tá na frente. Reflexo do reflexo. As coisas que eles fizeram não é perfeito. Obviamente você tem limitações de hardware, tem truques que você tem que usar, mas é impressionante. E pelo que eu sei da história até agora, valeu. Mas eu acho que o Zelda, o comprometimento que ele tem por conta dessa repetição de conteúdo é muito maior. E a história não salva, na minha opinião. Tem uns problemas graves, por exemplo, na história. Porque você pode fazer a quest da Master Sword a qualquer momento. E a quest principal é você descobrir o que aconteceu com a Zelda. O que é essa Zelda que tá aparecendo. Aí quando você faz a quest pra Master Sword, você meio que mata isso. Aí se você pode fazer a qualquer momento. Aí depois você fica assim, fica todo mundo falando, o que aconteceu com a Zelda, não sei o que. Não, eu já resolvi uma quest ali que entrega. Se eles tivessem travado a quest da Master Sword pra você fazer só depois que você consegue liberar lá o templo da Sede do Espírito, aí faria sentido. Só que como você pode fazer antes, você já sabe qual que vai ser a coisa que vai solucionar o principal mistério da quest principal. Que deixa tudo sem sentido. E sem contar que toda vez que você vai num templo, repete a mesma cutscene.